Olá, meus queridos, como estão? Hoje nós temos um vídeo de um assunto bastante simples, uma abordagem bastante simples, porém, bastante importância e necessária para todos nós. E a pergunta que nós temos hoje é, 2 pontos. Quais os obstáculos para a espiritualidade? Ok. Quais os obstáculos para a espiritualidade? Vamos lá. Ai. Eu acho que todos... Porque a nossa sociedade não foi construída para que o homem tivesse uma experiência de transcendência. Porque quem construiu a sociedade a criou para que ela fosse um instrumento útil dentro do próprio sistema. Existe um sistema de funcionamento básico que existe no planeta todo, baseada na produção e fornecimento de bens de consumo. Na verdade, é isso. Então, toda a experiência que é reservada para nós, que somos elementos úteis dentro desse mundo, é para que possamos ser pessoas consumidoras. Não é? Então, a sociedade não adota dispositivos para que essa iluminação aconteça. Até mesmo, por exemplo, aquilo que é professado dentro de uma religião é completamente obstaculizadora para a experiência da espiritualidade. Então, mas se a gente for pensar dessa forma, as pessoas são vítimas, então? Vítimas de um controle maior? Ou essa sociedade, as religiões são simplesmente um reflexo do que está dentro dessas pessoas? Quando o indivíduo não tem conhecimento, ele fica à deriva e à mercê de todo o comando que é dado para ele, de toda a imposição. Então, a responsabilidade do próprio indivíduo. Pela falta de conhecimento que ele tem, e também pelo fato dele não buscar conhecimento, ele passa a ser um indivíduo facilmente controlado por qualquer coisa. Então, a decisão de ser controlado foi dele. Ele decidiu. Quero deixar os meus olhos fechados. Não quero saber de nada. Quero ser uma pessoa superficial. Esta decisão é individual. Então, quando esta decisão individual existe, ele baixou a cabeça para que docilmente recebesse um cabresto. E é isso que acontece com toda a humanidade, com toda a sociedade. Então, resumindo, realmente a sociedade é um reflexo desses indivíduos que querem ser conduzidos por algo, certo? Exato. A grande questão é que este indivíduo que está sendo conduzido não foi uma decisão consciente. Não é uma decisão consciente, porque eu não conheço ninguém que em sã consciência decida, agora eu quero ser conduzido. Então, ele está sendo conduzido sem saber que está sendo conduzido. Né? Então, ele tomou uma decisão de não ter conhecimento. Esta é a decisão que ele teve, ok? Então, ele decidiu, não quero saber de nada, as coisas são assim mesmo, as coisas são como são, acredito na televisão, acredito nos jornalistas, acredito no rádio, acredito nos livros que são os best-sellers que são entregues facilmente à minha disposição nas livrarias, não vou procurar nada. Né? Então, esta foi a decisão que esta pessoa tomou. Okay? Então, a partir desta decisão, ele é inconscientemente conduzido a ser um elemento útil dentro do sistema. E o modelo útil dentro do sistema, ele precisa estar dentro de suas sombras. E é por isso que o sistema controla o indivíduo, e sempre controlou, e sempre vai controlar, a partir de seus medos, a partir de suas raivas, a partir de suas culpas. Então, a religião vai controlar o indivíduo a partir de suas culpas. Vai colocar para você metas que são impossíveis até para quem criou a religião. Que são metas impossíveis, né? Até para quem criou a religião. Ela vai tratar muito bem de colocar culpas, porque ele vai colocar mandamentos muito mal explicados, muito mal interpretados, a partir do qual você vai se sentir culpado. Né? Quem se sente culpado imediatamente liga uma chavinha de expiação através de uma penitência.
ele acha que ele deve sofrer para que aquela culpa possa ser expiada. É um princípio básico do cristianismo, é a expiação da culpa através do sofrimento. Então, ele aceita que o seu corpo, com que a sua vida seja imolada, para que ele possa saudar, então, o pecado grande que ele está fazendo, né? É um princípio cristão básico. Os meios de comunicação através de princípios sociológicos e culturas de minorias manipulam o indivíduo através da raiva. Então, eles vão dizer assim, você sabia que você faz parte de uma minoria? Né? Que existem grandes corporações que estão manipulando você, sabe? E a pessoa não percebe que quem está manipulando é a própria pessoa que está querendo, né, mostrar para você esse novo caminho. Né? Então, essa manipulação ideológica do politicamente correto, das minorias, que na verdade cria uma ditadura do proletariado, na verdade, que coloca que existem classes burguesas oprimindo você, exime o indivíduo de qualquer responsabilidade e ele, quando acredita nisso, ele está sendo controlado pela sua raiva, pela sua indignação, por ele se achar parte de uma minoria que está sendo massacrada e vitimada por grandes estruturas burguesas e, a partir disso, ele passa a ser controlado pela sua própria sombra. Né? Então, essas manifestações ideológicas controlam o indivíduo pela sombra, a religião pela culpa e medo, porque eles desenharam um Deus que se uma pessoa raciocinar por 5 minutos, derruba o Deus cristão. Né? Porque o Deus cristão é um Deus punitivo. Faça o que tem os 10 mandamentos. Se não fizer, você está ferrado, você vai para o inferno, né? Mas Deus não é todo amor? Então, que diabo de amor é esse Deus que tem uma natureza punitiva? Só este raciocínio já quebra com toda a estrutura. Mas por que as pessoas não conseguem ter esse raciocínio simples? Porque elas estão com medo e culpa. E quando o indivíduo está em um processo de sombra, ele é incapaz de raciocinar. Então, o grande obstáculo hoje em dia para o desenvolvimento da espiritualidade como um todo foi o desligamento do raciocínio. Porque só este raciocínio já derruba todas as bases de crenças fundamentadas em culpa e medo. Né? Então, esse Deus não é todo amor? É Deus todo, mas tem um adversário. Mas Deus não é todo poderoso? Quem criou esse adversário? Foi Deus também. Então, Deus estava de mau humor quando criou o diabo. Okay? Então, esses princípios teológicos que são absolutamente contraditórios, eles já passam uma rasteira em todas essas questões relacionadas ao cristianismo, nas suas linhagens, por exemplo, da Igreja Católica Romana e nas linhagens protestantes. Né? Ou seja, as pessoas não param para raciocinar sobre isso. E o indivíduo não raciocina enquanto ele estiver em sua experiência de sombra. Então, nós citamos 2 exemplos. Eu uma vez ouvi uma pessoa falando, uma pessoa bem famosinha aí, uma menina famosa, que ela acreditava no bem, então se existe o bem, tem que também existir o mal. Então ela divide como se Deus fosse do bem e o adversário fosse do mal, entendeu? Não tem nada superior, acho que a esses dois. Eu não sei por que as pessoas têm esse raciocínio. Muito provavelmente essa pessoa famosinha era famosinha e eu não quero usar palavras ofensivas, mas famosinha e burrinha, ok? Porque um princípio teológico básico, se ela estudasse teologia básica essencial, ela já iria entender essa questão toda. Deus não é bom e também Deus não é mau, porque bondade e maldade são qualidades e atributos do humano. Então, nada daquilo que é supra-humano pode receber uma qualidade qualificável de seres humanos. Então, Deus não é bom e Deus não é mau. Bom e mal são personagens da Marvel, coisas de criança. E o indivíduo ainda vai crescendo dentro de um ponto de vista de crescimento, de idade mesmo, mas o raciocínio ainda é de heróis da Marvel. É de Coringa e de Batman. É de vilão e super-herói. E ele transporta isso para a religião. E por que a religião aceita esse tipo de abordagem primitiva e infantil? Porque ela é extremamente lucrativa. Pois o herói
perde a função na ausência do vilão. Então, este Deus, que é um Deus funcional, que é o Deus, por exemplo, das igrejas, principalmente as igrejas de natureza evangélica, ele é funcional por quê? Porque ele cumpre uma função. Qual é a função? De combater o mal. Então, se este mal não for fervorosamente cultuado, a igreja e as instituições acabam. Por quê? O objetivo de uma religião é fervilhar e fazer propaganda do negativo. Então, toda ela é fundamentada no negativo, né? Todas as religiões fomentam em você o negativo, fazem você acreditar que você é do negativo, portanto, você precisa delas. Então, eles precisam fazer uma técnica de marketing para poder vender o seu produto, que é a fé professada. Isto é o mercado, é o mercantilismo da fé, extremamente lucrativo, pois o mercado da fé é isento de imposto pela legislação brasileira. Então, se você quiser, por exemplo, um enriquecimento fácil, por exemplo, é só você ser um líder religioso. Porque no caso do líder religioso, qual é a função do líder religioso? Dizer que você é uma pessoa pecadora. Sim. E precisa dele para redimir-se dos pecados. É questão básica e fundamentada no medo. É, por exemplo, um plano de saúde. Um plano de saúde vai falar sobre coisas positivas? Um plano de saúde vai falar sobre o poder da mente? Que você, através da sua mente, do seu bem-estar, de você rir, você consegue criar uma resistência imunológica com relação a muita coisa? Não. O plano de saúde vai ter que colocar medos em você e dizer que a idade está chegando. As pessoas de uma certa idade, elas têm uma porcentagem maior de ataques cardíacos, de problema de colesterol e papapá. Eles vão fazer um terrorismo, de uma certa forma, para que você compre o produto deles. Assim é a religião. Então, a religião sempre funcionou assim. Sempre funcionou. Qual religião? Toda a religião. Ok? Todas as religiões funcionaram assim. E então não tem como o indivíduo ter um pensamento de espiritualidade. E o que é o pensamento de espiritualidade? O pensamento de espiritualidade é você pensar em espírito? Não. O pensamento de espiritualidade é você ser um mínimo inteligente. Okay? Então, é um exercício de inteligência, é um exercício de raciocínio, no qual você vai compreendendo que as leis da vida, elas são transcendentes e abordam também mecanismos invisíveis. Certo. Então, este que é o conceito da espiritualidade. Como que você vai conseguir esta condição de transcendência? Uma coisa simples, que é escolha amigos que tenham assuntos mais elevados, mais evoluídos. Escolha relações e relacionamentos onde você possa pensar de uma forma maior da vida. É a única forma de você criar sentido na vida. Porque a vida por si, ela não tem sentido. O sentido é você que cria. Porque a vida, ela não precisa ter sentido, porque o sentido é algo atribuível. Dentro de um princípio existencialista, a vida deveria bastar-se por si só. Mas isso eu estou falando uma coisa muito iluminada. Então, para réis mortais, você precisa criar um sentido na vida. E este sentido na vida é criado quando você se presta a olhar para os lados. E geralmente, para você olhar para os lados, você precisa tirar aquela viseira que a religião coloca. E para isso você precisa desafiar os seus medos, libertar-se das suas culpas, para você andar sozinho, sem que você precise estar cercado de uma gangue ideológica, você precisa estar longe das raivas que fizeram com que você tivesse que se alicerçar numa clã de pensamento. Então, é um processo de libertação de todos esses elementos de controladores sociológicos e religiosos e uma opção por ser. Agora eu quero ser inteligente. Porque é inteligente ser inteligente. Porque o inteligente, ele consegue ter uma vida mais eficaz, com menos esforço e mais feliz. E é inteligente você optar pela felicidade. E a felicidade é diretamente proporcional à quantidade de liberdade que você tem. De liberdade para você experienciar a vida. E você não consegue experienciar a vida com medo, culpa e raiva. Então, basicamente é isso. Então, esta libertação, ela vai acontecendo gradativamente pelas nossas decisões de estarmos perto de pessoas mais livres. No caso, ser livre, hoje em dia é complicado de falar, né? Por conta dessa história que as pessoas estão vivendo. Nesse momento, a Europa está vivendo de novo uma situação, né, de lockdown, né? Então, eu acho que o mais importante
mais importante do que ser livre externamente é você ter liberdade interna, sabe? De você poder pensar e sentir o que você quiser. E não ter uma vozinha te dizendo que aquilo está errado, que aquilo é pecado, entendeu? Não sei, para mim, acho que isso é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade, realmente, ela é um processo interior. Um detalhe muito importante é o seguinte: você não consegue dar passos para o lado de fora da vida se você não tiver dado um passo para o lado de dentro da vida. Então, na medida em que você dá um passinho para dentro de você, ou seja, você se liberta de alguma coisa, você consegue ter uma experiência de vida mais livre, né? E eu não estou falando da liberdade marcusiana, que é aquela liberdade baseada em promiscuidades ligadas à sexualidade. Mas muita gente ainda pensa que liberdade é sinônimo disso. Isso é o marcusianismo da década de 60, que não vale para essa nossa dialética, onde nós colocamos uma liberdade como a expressão de você dentro da sua vida. Você poder pensar o que você quiser, você poder ser quem você quiser, você poder explorar a sua experiência sem que você seja limitado por todas estas condições que vêm de suas condições religiosas, familiares, da sua história, né? Porque isso se consegue através da meditação. Na meditação você percebe, o ser humano ele sofre por quê? Ele sofre por ilusões. Ele sofre pela memória que ele teve. Por exemplo, aí ele fala assim, mas a minha infância foi difícil. Sim, mas isso é uma memória. Onde está isso aqui agora? Não está, mas quando eu tinha 9 anos a minha mãe falou isso. Sim, mas isso é uma memória. Né? Então as pessoas sofrem por memória e por preocupação. Aí muitas vezes você pergunta assim, mas e agora, o que eu vou fazer? Porque eu tenho que pagar minhas contas. Não, mas essas contas não vão ser agora, que você vai pagar o mês que vem. E você já está sofrendo agora. As pessoas não sofrem. Dificilmente sofrem por alguma coisa real, porque o real é o agora. As pessoas sofrem pelas memórias do passado ou pelas preocupações. Então, a meditação permite você mergulhar na realidade. E a realidade é o aqui e o agora. Porque o amanhã é uma preocupação. Aí você fala assim, mas eu já preciso me cuidar porque as rugas disso. Mas no que isso vai dar? Não importa. O importa é o aqui e o agora. Se você não tem uma experiência de prazer no aqui e no agora, esse seu futuro será muito ruim, né? Porque o que é o futuro? O futuro é uma construção através dos tijolos do presente. Então, se os seus tijolos do presente são alegres e felizes, você vai garantir que o seu futuro também seja. Então, resumindo, voltando, 99% dos problemas humanos não existem. Eles são criados pelas memórias do passado ou pelas suas preocupações, porque no presente, dificilmente o indivíduo tem algum problema real. Ou seja, as pessoas vivem a vida vivendo suas ilusões. E as religiões e os sistemas sociais vão induzir você a se preocupar ou a dar importância a questões da sua programação do passado, para que você viva uma vida infernal, para que eles possam, então, vender o seu produto de Deus pela sua goela abaixo. Né? Então, isto não é espiritualidade. Um indivíduo que está livre, que ele consegue exercer o seu direito do livre pensar, ele não mais é controlado por nada. E ele passa a ser uma pessoa absolutamente feliz. Feliz e leve. Você consegue conceber alguém que está sendo feliz pelo fato daquela pessoa ser leve. Sim. O estado de leveza frente à vida é o que permite a própria vida acontecer. Sim. Muita gente não consegue viver. Elas simplesmente ficam carregando o peso de suas preocupações, daquilo que não aconteceu ainda, o peso de seu passado, daquilo que sua mãe falou, dos acontecimentos do seu pai, da história de sua mãe e do seu pai que você acha que vai acontecer consigo também, e vive uma vida muito pesada. Né? Então, através da inteligência, que é o uso da sua razão intuitiva, você vai descobrindo que você pode ser mais leve, e esta leveza te dá a sensação de vida. Você consegue respirar mais e ter um dia a dia muito mais prazeroso. É simples assim. Ok? Então, esses são alguns passos, algumas ideias, alguns elementos a mais que eu coloco para que você possa pensar um pouco mais a respeito disso e tornar a sua vida mais leve, feliz e harmônica. Se você gosta desse vídeo, dê um like. Se você quiser fazer comentários, eles são muito bem-vindos. Aqueles que forem pertinentes, eu vou respondendo de acordo com o meu tempo. E até o próximo vídeo.